Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura para o ensino médio. Estamos vendo naturalismo e hoje vamos analisar sucintamente a obra O Mulato de Aloysio de Azevedo. Então, é uma obra, foi publicada em 1881 e inaugurou o naturalismo no Brasil. Faz referência a seu protagonista, um mulato bastardo, que nasceu numa fazenda no nordeste do país e que, buscando suas origens, sofreu preconceito racial, que vem a ser o tema central dessa obra. É uma obra, é um romance, lembra muito traços do romantismo, porém os principais pontos fortes da obra, todos têm aspectos naturalistas. Contexto histórico da obra. Auge da abolição da escravatura no Brasil, declínio socioeconômico no Maranhão, que é o espaço, o espaço geográfico da obra é no Nordeste brasileiro, em específico o estado do Maranhão, devido ao fim da escravidão. Para quem não sabe, a região Nordeste e a região Norte foram os últimos estados a efetuar-se propriamente dita a abolição da escravatura. Enfraquecimento dos movimentos políticos e religiosos locais. Tem a ver com a questão da chegada das igrejas evangélicas, do questionamento sobre as ações da Igreja Católica. Hipocrisia presente na sociedade maranhense. Então esse é o pano de fundo que ajudou a construir essa obra. Quanto à sua estrutura, ela foi detalhista e descritiva, que era uma característica de romances, por exemplo. O foco narrativo dela estará em terceira pessoa, com 19 capítulos, todos sem título e em 326 páginas. Claro que isso vai depender da editora que está reproduzindo a obra. Crítica social satirizando a sociedade maranhense em fins do século XIX, através de figuras estereotipadas como as beatas fofoqueiras, ou seja, uma crítica direta à igreja, assim como uma vez fez Gil Vicente no Humanismo, o Aloysio de Azevedo faz aqui nessa obra, o poeta fracassado, a senhora sádica de escravos. Protagonista, nós temos o Raimundo, que é um personagem miscigenado, é filho de uma escrava com um latifundiário português, expõe a marginalização do mulato em meio a uma sociedade escravocrata. Onde se fundamenta a tese naturalista nessa obra? O protagonista, o Raimundo, ele apresenta nos atos de seu personagem um pensamento naturalista. Qual é? O meio e sua origem definem a vida do indivíduo. Quer dizer o quê? O Raimundo, ele era um cidadão comum, ele não nasceu escravo. Porém, ele sofreu estereopatia da sua mãe. A mãe era escrava. Então, para a sociedade, principalmente, uma sociedade hipócrita, como já foi dito antes, uma vez filho de escravo, escravinho nunca será uma pessoa de grande admiração, nunca vai vencer na vida, vamos dizer assim. Então, a pessoa que já nascesse, por mais que não fosse escravo, mas nascesse de um escravo, vamos dizer que pela sociedade ele já era uma pessoa condenada. Então, o autor aqui desmascara o preconceito racial por ele ser mulato, apesar de não ter traços, ele não era negro, ele tinha uma pele um pouco mais escura que o branco, nem chegava a ser moreno, e olhos azuis, segundo a história. Então, o que pesou mesmo foi a genética dele, não foi ele propriamente dito. Enxertando na sociedade através de atos como observar o níquel de evolução de uma sociedade retrógrada, mesquinha e ambiciosa. Personagens. Raimundo, o protagonista, é mulato, filho bastardo de José, que é fazendeiro e pai de Raimundo. Quitéria, esposa de Raimundo. Domingas,
escrava da fazenda e mãe de Raimundo, uma senhora, apesar de escrava, muito correta, muito direita, fez todo o possível para o filho ter a educação que pudesse ter e não passasse por maus situações quando fosse na vida adulta. Padre Diogo, amante de Quitéria, antagonista, matou o pai do protagonista para esconder seu passado devasso. Ele mostra ser um personagem de duas caras e faz de tudo para atrapalhar a vida de Raimundo e Quitéria. Um padre. Aí, observação, a Luiz de Azevedo, através desse personagem, ele assume sua posição anticlerical devido à igreja apoiar os escravagistas. Então, tem um fundo de contexto social aí, em que a Luiz está declarando que a igreja católica, nessa época, ela não era anti-escravista, ela era escravista, ela apoiava aqueles que tinham poder, porque era eles que ajudavam a igreja. Era uma questão de conflito de interesses. Manuel Pescada, tio e tutor de Raimundo, aquele que deu, vamos dizer, uma direção, uma perspectiva de vida por Raimundo. A Ana Rosa, filha de Manuel, personagem-chave. Ela tem um desejo carnal que sente por Raimundo, que supera qualquer preceito social estabelecido naquela época. Projeto no primo a ideia do herói antirromântico. A ideia do herói romântico. Mulher desequilibrada, acredita que o casamento irá salvá-la da mediocridade, que era questão de costume, a sociedade dizia isso, então ela acreditava como muitas. Apesar de amar o protagonista, não podem ter um relacionamento sério, devido a ele ser filho de escrava. E toda a oposição da sociedade maranhense, além de evitar sujar a honra de sua família. Então ela tinha uma paixão, ela tinha uma atração sexual pelo Raimundo, porém não podia ter um caso sério com ele, porque ela tinha medo de ficar mal vista na história. Luiz Dias, empregado de Manuel e pretendente de Ana Rosa, ou seja, é alguém que apareceu na história que tinha condições de sustentá-la e por quem ela ficou, já que poderia dar algum final feliz para ela, vamos dizer assim. Desfecho. O mal, ironicamente, triunfa nesta obra, revelando o cinismo maleável e oportunista em alguns personagens. Exemplo. 6 anos após a morte de Raimundo, Ana Rosa surge casando com o assassino Luiz Dias, a quem rejeitava continuamente no passado, tudo para ter uma vida burguesa. Então, para mostrar, através da obra, como é a pretensão, a ambição de uma pessoa, seja ela homem ou seja ela mulher. Então, a mulher aqui, como a donzela no romantismo, no naturalismo mostra uma mulher de interesse, uma mulher que pensa unicamente nela, que não está nem aí para o outro. O que ela quer é se dar bem na vida. Existe? Infelizmente sim. E é isso que o naturalismo prega. A verdade como ela é nua e crua. Principalmente, nem sempre mostrando o lado bom da história. É o que o naturalismo gosta de pregar. Através disso, podemos fazer uma comparação literária. O Mulato, ele possui muitas semelhanças com a obra O Crime do Padre Amaro, que é uma obra do romantismo, do S. de Queiroz, principalmente com esse desfecho, onde os crimes permanecem impunes e os criminosos referenciados. Nós temos aí um assassino, que é o Luiz, que mata o protagonista, e ainda assim se dá bem na história junto com a meio que antagonista, a mulher, a qual amava o protagonista, mas como não podia dar um futuro a ela, ficou com quem podia ajudá-la. Não é um final feliz, mas é um final que muito se vê na realidade brasileira até hoje. Por isso o Mulato ele é uma obra também atemporal, porque são coisas citadas na época no Maranhão que não acontecia e não acontece apenas no Maranhão, mas em toda parte onde há mediocridade e infelizmente no Brasil não faltam exemplos. A gente se vê na próxima, galera. Até!